Havendo número legal, declaro aberta a 8ª sessão ordinária da primeira Câmara desse Tribunal. Cumprimento, senhores conselheiros, senhora Procuradora da Fazenda, senhor Procurador do Ministério Público de Contas, e sobre a mesa a ata da 7ª sessão ordinária, de 24 de março, que submete a aprovação nesta oportunidade. Não havendo nenhuma objeção, eu dou por aprovada a ata e, posteriormente, colherei as assinaturas. Ofereço a palavra aos senhores conselheiros que, caso queiram fazer uso da mesma. Antes de passar a ordem do dia, Tiago Menezes, representante do Ministério Público, senhor Tiago de Lima, se deseja sancionar algum item. Não, senhor presidente. Então, vamos começar então a nossa pauta na sessão estadual. Eu trago para julgamento o balanço da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, de 2011. No conjunto, os demonstrativos satisfatórios podem ser aprovados. Contudo, pela relevância da matéria, merece especial atenção o pagamento de remuneração acima do teto estadual a alguns dirigentes da FAPESP. Sobre o fato, ressalto que a autonomia de gestão conferida a alguns entes da administração indireta não é irrestrita. Existem limites constitucionais impositivos que devem ser observados. Um deles é o teto remuneratório previsto no artigo 37(11) da nossa Constituição Federal. Assim, determina a imediata adequação de todas as remunerações que se encontram na mesma situação. Ante exposto, voto pela regularidade com ressalvas do balanço geral da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, FAPESP, pertinente a 2011, quito responsáveis, sem prejuízo de eliminação exarada e mais recomendações constantes do voto. O voto está em discussão. Não havendo discussão, em votação, aprovado. Agora, contrato e tema aditivo entre a Fundação dos Eventos Médicos Hospitalar, FAMESP e Construtora Guimarães Carvalho Limitada. Já disponível voto a Vossas Excelências e o aumento de prazo de execução em 150%, bem como o acréscimo de serviço quantitativo previsível, valor equivalente a 42,74, inicialmente contratado por 8 termos aditivos, denotam a inconsistência do projeto básico. Só por esses dados, os senhores veem que realmente não foi planejado, foi mal feito o projeto, e diante disso, por mais que conte meus votos, eu anuncio o voto pela irregularidade da concorrência do contrato e conhecimento do termo de recebimento definitivo. E multo os responsáveis em 200 UFESPs cada um. É o voto que está em discussão, sem discussão, em votação, aprovado. O item 3 da pauta é concorrência, contrato, aditivos, termos firmados em votação do Ministério da Educação, FDE, e a empresa Proeng Construtora e Comércio, bem como a rescisão e execução contratual. O voto disponibilizado vem reiteradamente descumprido, conforme informa o voto, a adição dessa casa no sentido da ilegalidade da pré-fixação de prefeiturais do BDI, e leis sociais nos editais de licitação. Além disso, os documentos apresentados denotam falha de planejamento, inércia da FDE no processamento do certame, com reflexos tanto no prazo de execução como no valor do objeto. Por fim, o ajuste foi rescindido antecipadamente por inadimplência contratada. Ante o exposto pela irregularidade da concorrência do contrato, termos aditivos, e conhecimento da rescisão, com acionamento dos incisos 15º, 27º, artigo 2º, Lei Complementar 709 de 93. Esse é o voto que está em discussão. Não havendo discussão e votação, está aprovado. Vou relatar em conjunto os itens 4 e 5 da pauta. Trata-se de pregão eletrônico contrato da Secretaria de Fazenda, Divisão Regional de Administração de Campinas e a Empresa Ambiental, Limpeza e Conservação, acompanhado de representação. Conforme decisão previamente disponibilizada a Vossas Excelências, eu voto pela regularidade do pregão do contrato e pela improcedência da representação. É o voto que está em discussão. Não havendo discussão e votação, aprovado. Os itens 6 e 7, eu retiro de pauta com reclusão automática. Item 8, prestação de contas de repasse efetuados por Secretaria de Estado da Cultura, Associação dos Amigos do Passo das Artes, Francisco Matarazzo Sobrinho. Conforme o voto disponibilizado a Vossas Excelências, voto pela regularidade da matéria com recomendações e quitos responsáveis.
Em discussão, nova discussão e votação, aprovado. Para os itens 9 a 13 da pauta, eu passo a palavra ao ilustre relator conselheiro Renato Macis Costa. Obrigado, senhor presidente. Cumprimento Vossa Excelência, eminente conselheiro Edgar Camargo Rodrigues, os eminentes procuradores, doutor Tiago Pinheiro Lima, doutora Cláudia Nicolau, Ministério Público e da Fazenda do Estado. Nosso prezadíssimo secretário-diretor-geral, a todos os presentes. Nos itens estaduais que me incumbe relatar, senhor presidente, eu, de plano, retiro de pauta o item 12, tendo em vista protocolo de petição. Item 12, retirado de pauta com retorno ao gabinete. Relato o item 9, que são as contas da CPOS do ano de 2010, com a instrução de ATJ e PFE, voto pela regularidade com recomendação. Na discussão e votação, aprovado. Com relatórios e votos individualizados, itens 10, 11 e 13. É regimental. Cuida-se de pregão eletrônico e contrato entre a Fundação Casa e Alfagama Vigilância, termo de aditamento a contrato entre a Secretaria de Turismo do Estado e a Prefeitura de Piruíbe, e prestação de contas de recursos repassados em 2012 pela CDHU à Prefeitura de Santo André. Em todos os processos, a instrução convergiu no sentido da regularidade. Os meus votos acompanham com as recomendações e determinações pertinentes. Em discussão, nova discussão e votação, aprovado. Passando à sessão municipal, queria chamar aqui, agradecer a presença da procuradora, na sessão, chamar aqui para, quando os senhores conselheiros, para a defesa, antecipar o item 26 da pauta, que é concurso de projeto de Prefeitura de Araçoiaba da Serra, Instituto Corpore. Chamar aqui o advogado doutor Gustavo de Oliveira. Excelentíssimo senhor. Senhor procurador, ilustre advogado. O item 26 trata-se de concurso de projetos, sistema de parceria, firmado entre a Prefeitura de Araçoiaba da Serra e o Instituto Corpore para o desenvolvimento da qualidade de vida. A fiscalização considerou irregular a matéria, apontando diversas falhas. Notificados, os interessados apresentaram defesa de documentos. O douto Ministério de Contas atestou que o feito não foi selecionado para análise. É o breve relatório. Passo a palavra ao ilustre defensor pelo tempo regimental de 15 minutos. Excelentíssimo senhor conselheiro presidente deste órgão, excelentíssimos senhores conselheiros integrantes deste órgão, excelentíssimo senhor representante do Ministério Público, senhoras e senhores, inicialmente gostaria de dizer que é uma honra estar presente aqui, na qualidade de patrono e defensor do Instituto Corpore, neste processo, que é um processo de tomada de contas, e na qualidade de advogado, mas também na qualidade de professor de Direito Administrativo da Faculdade de Direito da USP, eu gostaria de dizer que nutro uma admiração realmente grande pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, sobretudo pelo pioneirismo de sua atuação reconhecida nacionalmente e que já foi objeto de diversos escritos meus. Então, eu gostaria de enaltecer sempre a atuação dessa Corte de Contas, que se destaca no contexto nacional. Um primeiro ponto, e que tem por finalidade balizar a análise do presente processo de tomada de contas, é que, ainda que
tecnicamente nós não possamos falar que esta tomada de contas representa ou expressa um controle prévio. Tecnicamente não se trata de controle prévio, porque ela tem início após o advento da execução do termo de parceria, objeto aqui da fiscalização, mas, de toda maneira, como o controle, esta fiscalização tem início concomitante à execução do termo de parceria, vamos dizer assim, a sua finalidade principal, no meu entender, obviamente, é a finalidade de eventualmente levantar algumas dificuldades que tanto a municipalidade quanto, no caso, o parceiro privado, estariam tendo e que poderiam comprometer a execução regular ou a própria legalidade do termo de parceria. Nesse sentido, me parece que foi o relatório do órgão técnico fiscalizador e o resultado desta fiscalização, pois não se trata de uma prestação de contas, se trata de uma análise e averiguação da legalidade e regularidade de um termo de parceria que formaliza, vamos dizer assim, uma parceria envolvendo um município e uma entidade do terceiro setor na área da saúde. Portanto, o resultado que se pretende aqui é um resultado não repressivo, não um resultado que vise a imposição de sanções, mas sim levantar, por exemplo, a possibilidade, não é, de haver uma correção de eventuais falhas que tenham ocorrido no processo prévio que leva ao termo de parceria e nessa execução, basicamente, é de um mês só do termo de parceria, não é? O que eventualmente tem ocorrido nesse primeiro mês. Então, com esse caráter pedagógico, não é? Com esse caráter assim de efetivamente aperfeiçoar, né, este termo de parceria e aperfeiçoando eventualmente este termo de parceria, eventuais outros termos de parceria, é que merece elogio e homenagem a esta atuação prévia, vamos chamar assim, do Tribunal de Contas nessa fiscalização. Ou seja, aqui não se trata de repressão, e sim de uma prevenção voltada, sobretudo, ao aperfeiçoamento deste termo de parceria e de outros que eventualmente sejam firmados tendo o mesmo objeto e as mesmas características. Sendo assim, se o foco aqui é a averiguação da legalidade do termo de parceria, apesar das basicamente 8 ocorrências que foram detectadas pelo órgão técnico fiscalizador, nós podemos chegar, neste momento, à conclusão de que o termo de parceria e o processo que lhe antecedeu pode ser considerado legal ou regular. Eu vou, de uma maneira muito breve, somente destacar alguns pontos que reputo importantes para dizer que ou essas ocorrências do órgão fiscalizador, elas efetivamente não se concretizaram, ou ainda que tenham sido concretizadas, elas foram sanadas no transcurso desta fiscalização. Ao menos até este momento, nós temos que todas as 8 ocorrências, naquilo que dependia, sobretudo, do Instituto Corpore, houve o saneamento dessas eventuais ocorrências, ou elas não foram concretizadas. Num primeiro momento, e aí aqui eu só gostaria de indagar Vossas Excelências se Vossas Excelências tiveram acesso aos memoriais que foram... Pois não, muito obrigado. Foram ofertados ontem, entregues ontem nos vossos gabinetes. Então, a primeira ocorrência detectada pelo órgão técnico fiscalizador diz respeito a uma eventual ou suposta terceirização de serviços essenciais à saúde. O órgão técnico fiscalizador disse que, tendo em vista, sobretudo, o objeto dessa parceria, que é a prestação de serviços de estruturação, monitoramento e controle da atenção básica municipal, estratégia saúde de família, serviços de apoio, ambulatório de especialidades e serviço de urgência e emergência, 24 horas, em tese, supostamente, este objeto e a forma como depois teve início a execução do termo de parceria levaria a uma terceirização ilegal de serviços essenciais à saúde. Como já fica demonstrado documentalmente, também com fundamentos jurídicos, no memorial e agora reiterado, não houve terceirização.
O que há aqui, efetivamente, é um vínculo de cooperação entre um município e uma entidade de terceiro setor, no caso o Instituto Corpore, na área da saúde. Não houve integral delegação de serviços de saúde pela municipalidade ao Instituto Corpore. Se isso tivesse ocorrido, não haveria, de uma forma comprovada, a prestação de serviços de saúde num duplo regime. Há uma prestação de serviços de saúde pela própria municipalidade em várias áreas, inclusive áreas do objeto do termo de parceria, e serviços que são prestados em regime de cooperação ou colaboração, de forma mais técnica aqui, entre a municipalidade e o Instituto Corpore, formalizados por esse termo de parceria. Então, há a concomitância, portanto, desde o início da execução do objeto do termo de parceria aqui em análise, dos serviços de saúde, tanto pela municipalidade, no regime de direito público, e também pela forma colaborativa ou parcerizada, não é, entre a municipalidade e o Instituto Corpore. Nesse sentido, portanto, não somente o termo de parceria está de acordo com a Lei Federal 9790 de 99, mas também de forma antecipada aqui, ainda que não esteja em vigor, com a lógica da parceria da Lei Federal 13.019 de 2014, que passa a valer agora no final de julho, início de agosto, que é a Lei das Parcerias Voluntárias, que traz o regime geral das parcerias envolvendo o poder público no Brasil e as entidades do terceiro setor. Além disso, o objeto do termo de parceria efetivamente expressa uma complementariedade dos serviços de saúde prestados ou realizados pelo Instituto Corpore à municipalidade. Essa complementariedade em diversos momentos está comprovada também nas nossas alegações, e somente para dar alguns exemplos, nos serviços de pronto-socorro, por exemplo, todos os funcionários são vinculados à prefeitura, com exceção de uma pequena parcela de médicos. Em todas as UBSs, os profissionais são vinculados ao município, e o Instituto Corpore somente auxilia na gestão com treinamentos e auxílio na organização de programas. Ainda, conforme a página 315 dos presentes autos, a notícia de que o município contratou 12 médicos por concurso público e 31 funcionários, dentre enfermeiros e técnicos de enfermagem. Portanto, nós temos a concomitância aqui dos serviços de saúde prestados em regime de direito público pela municipalidade diretamente e os serviços de saúde realizados pela forma colaborativa, formalizados aqui por esse termo de parceria. Então, não houve terceirização ilegal de serviços de saúde por meio desse termo de parceria. A segunda ocorrência estaria ligada a um eventual vínculo indevido de agentes comunitários de saúde com o Instituto Corpore. Aqui, efetivamente, ficou demonstrado o seguinte nos autos. Ainda que, nos primeiros meses, em decorrência do termo de parceria, houvesse uma vinculação direta de agentes comunitários de saúde ao Instituto Corpore para fins, sobretudo, de execução de um programa de saúde específico, o PSF, no caso, isso se deu por uma necessidade circunstancial da municipalidade. O concurso para a contratação de agentes comunitários de saúde estava iniciando. E, nesse sentido, não poderia parar, por sua essencialidade, os serviços de saúde vinculados a esta área. Nesse sentido, então, foi inserido e foi realizado por um curtíssimo período, uma contratação por tempo determinado pelo Instituto Corpore de agentes comunitários de saúde, mas isso efetivamente teve fim ao final do terceiro mês, ou seja, hoje não é mais possível detectar este vínculo indevido. Por isso, aqui presto homenagens a este ponto que foi detectado pelo órgão fiscalizador e que foi absolutamente pertinente e foi justificado pela municipalidade e depois afastado no transcurso do termo de parceria. Portanto, essa ocorrência foi sanada. A terceira ocorrência diz respeito à ausência de especificações técnicas do objeto do termo de parceria. E todos nós sabemos das dificuldades das municipalidades, sobretudo as municipalidades realmente pequenas, vamos dizer assim, na competência
não é, na competência em realizar da maneira mais precisa possível o detalhamento do objeto, não somente de termos de parceria, mas de contratos administrativos. Aqui, mais uma vez, o órgão de fiscalização teve razão. O termo de parceria, em alguns momentos, ele deixa algumas matérias, vamos dizer assim, para serem elucidadas, porém, se o termo de parceria não tem a melhor técnica, e ele foi redigido pela municipalidade, não pelo Instituto Corpore, o termo de referência técnica e também o plano de trabalho, que são integrantes, né, vamos dizer assim, dessa relação de parcerização, detalham com muito rigor, com muita riqueza, né, as especificações técnicas do objeto. Então, nesse sentido, o plano de trabalho, por exemplo, folhas 80 a 156, aí já apresentado pelo Instituto Corpore, apresenta em detalhe o trabalho a ser realizado pela entidade, com objetivos, resultados quantitativos, atividades, indicadores de monitoramento, avaliação individualizadas para cada frente de trabalho e assim por diante. Então, esta ocorrência também, ainda que o termo de parceria possa ser analisado com alguma, e o resultado dessa análise técnica revele alguma tecnia, né, tanto o plano de trabalho como o termo de referência técnica saneariam essas irregularidades. Então, não há que se falar nessa ocorrência. Há também uma outra ocorrência sinalizada, que seria a ausência de demonstração de vantagem econômica para a administração pública, ou seja, a decisão administrativa do Poder Executivo que leva, né, a opção pela parceria município, entidade terceiro setor, não teria uma justificação, vamos dizer assim, uma justificativa específica, um processo, né, de fundamentação que especificasse a eficiência dessa tomada de decisão. Em primeiro lugar, essa demonstração não é uma obrigação legal, né? Não para a entidade do Corpore, não para a entidade privada. Ou seja, a entidade privada aqui, ela concorre num processo de seleção pública, né? Então, num outro momento também, a lei de parceria, sobretudo a lei de OCIP, ela não obriga a fundamentação desta decisão. Então, obviamente, é o princípio da motivação e tudo mais, mas especificamente na questão da eficiência não há essa obrigação legal. De toda maneira, houve o detalhamento e a fundamentação pela municipalidade, ainda que a posteriori, no parecer técnico de 10 de dezembro de 2013, que consta nos autos. E ali fica claro que a tomada de decisão pela parcerização, né, complementar, que leva ao termo de parceria objeto dessa fiscalização, ela efetivamente é mais eficiente, foi tida como mais eficiente. Então, isso também é esta ocorrência de ausência de demonstração de vantagem econômica, se não ocorreu originariamente, a posteriori, no transcurso da fiscalização, consta nos autos esta fundamentação. Além disso, como já mencionei, há uma concomitância de 2 modelos de gestão na área da saúde nessa prefeitura, ou seja, um modelo direto, de prestação direta de saúde, que é o público, e o complementar. Nesse sentido, há uma espécie de uma competição entre os 2 modelos. E isso é salutar. Isso é salutar, sobretudo, para os munícipes, para saber qual dos 2 modelos atinge melhor ou tem melhor qualidade, né, no aperfeiçoamento, na efetivação do direito à saúde. Então, essa também é uma questão importante a trazer. Já quase finalizando, outras 2 supostas ocorrências ou irregularidades seriam a inexistência de critérios objetivos para avaliação de desempenho da entidade parceira, metas e resultados a serem atingidos insuficientemente especificados no termo. Aqui, da mesma maneira, nós dizemos que, ainda que o termo de parceria não seja tão claro, há o plano de trabalho com grande detalhamento dos critérios objetivos de desempenho, metas e resultados a serem atingidos e assim por diante. Além disso, foi criada também, por obrigação legal, e no caso concreto, uma comissão específica de avaliação do termo de parceria, que, vale lembrar, essa fiscalização ela ocorre no exercício do primeiro mês do termo de parceria. Então, efetivamente, né, a comissão de avaliação do termo de parceria efetivamente agora já vem demonstrando seus resultados. À época, obviamente, isso ainda não era possível, mas há o detalhamento no plano de trabalho desses critérios. Uma outra ocorrência que também não se confirma
diz respeito a eventuais indícios de proveito econômico por parte da entidade parceira no que diz respeito ao repasse de recursos financeiros a título de apoio de gestão. Ainda que sabedor da orientação desta casa a respeito da negativa, da ilegalidade, não é? Da chamada taxa de administração em convênios, termos de parceria, acordos de cooperação e congêneres, esses recursos a título de apoio à gestão não se confundem com a finalidade desta ilegal, efetivamente, taxa de administração. Esses recursos dizem respeito, finalizando, Excelência, à cobertura de custos indiretos ou reembolso de despesas operacionais. Da mesma maneira, a ocorrência de eventuais indícios de parentesco entre membros do Conselho Diretor também não constitui uma ilegalidade, não há uma obrigação na legislação de OCIP e também na lei de parcerias voluntárias proibitiva desse parentesco, e ainda que haja parentesco, não é, em relação aos membros que compõem o Conselho Diretor, não há uma remuneração, ou seja, a atividade é uma atividade pro bono. Sendo assim, finalizando, eu agradeço a atenção do nosso presidente, conselheiro, demais conselheiros integrantes desse órgão, senhor representante do Ministério Público, e peço encarecidamente aqui que essa tomada de contas especial ela leve ao julgamento pela regularidade do termo de parceria. Uma última questão muito rápida é que o Ministério Público do Tribunal de Contas, nos momentos, pelo menos em 2 momentos iniciais, em que teve a oportunidade de falar nos autos, talvez, considerando a legalidade do termo de parceria, devolveu aos autos o seu prosseguimento, sem manifestação. Então, esse é um dado importante a ser considerado aqui também para o julgamento. Muito obrigado. Agradeço o defensor e, regimentalmente, a pedido, passa a palavra no do Ministério Público. Boa tarde, senhor presidente, senhores conselheiros, senhor advogado. Preliminarmente, só esclarecendo, existe um ato normativo, por conta do imenso volume processual, alguns feitos são selecionados para a manifestação prévia do membro do Ministério Público, e outros não são selecionados e vêm a julgamento, e por ocasião da sessão, nós efetuamos essa manifestação, se houver necessidade, para fim de agilização processual. No presente caso, doutor Gustavo, apesar das ponderadas, interessantes palavras que o senhor trouxe, os minutos passaram rapidamente, sem percebermos, eu queria trazer somente um tópico a respeito do que o senhor abordou, no que tange ao caráter complementar. De fato, não cabe, no meu entender, à sociedade fazer essa escolha do serviço, se o serviço a ser prestado é melhor pelo poder público ou pelo parceiro privado. Existe uma imposição constitucional que diz que essa parceria ela tem que se dar de maneira complementar. Sim. E no presente caso, em Araçoaba da Serra, eu verifiquei aqui, no relatório das contas de 2013, que o valor gasto com saúde foi da ordem de R$ 9.381.293,69, enquanto que somente esta parceria com o Instituto Corpore, que os senhores estão a julgar neste momento, foi repassado, ou o valor total da parceria é da ordem de R$ 4.772.056, o que equivale a algo em torno de 50%. É um repasse mensal de 397 mil, que chega nesse valor de 4.700.000. Portanto, entendo, o Ministério Público entende, eu também, nesse momento representando o Ministério Público, que está desconfigurado esse caráter complementar, porque, no presente caso, algo em torno de 50% das receitas do município foram repassadas, ou foi firmado esse termo de parceria para serem repassadas ao Instituto Corpore. Eram essas as ponderações que o Ministério Público queria fazer nesse momento, também impugnando pela irregularidade. Excelência, seria possível uma parte? Uma indagação ao membro ministerial? Pois não.
Gostaria, respeitando a vossa opinião, gostaria de saber exatamente qual é o critério utilizado aqui para complementariedade, saber se é complementar ou não. Só me explicando, é o critério quantitativo, quer dizer, 50% configura complementariedade, 60% sim, 45% não, 47%. O que efetivamente, em termos legais, configura no ordenamento brasileiro a complementariedade? Doutor Gustavo, com devido respeito, não existe uma norma estabelecendo essa proporção. Não existe. O que há é uma imposição constitucional de que esta atuação do parceiro privado se dê de maneira complementar. Sem dúvida. É óbvio que a interpretação dos operadores do direito, dos tribunais de contas e do Poder Judiciário, quando forem instados a tanto, é que, no caso concreto, irão firmar o entendimento do que seria essa natureza complementar. Agora, o senhor há de convir que, do ponto de vista de um critério de razoabilidade, se trouxermos esses elementos para ultrapassar aqueles 3 níveis da proporcionalidade, 50% dos recursos do município serem destinados para uma única instituição privada, a princípio, no meu entender, está desconfigurado o caráter complementar. Discordo, mas respeito a vossa opinião. Agradeço o ilustre defensor pelas razões trazidas, agradeço o ilustre Ministério Público. Eu vou retirar de pauta para que eu analise as razões de ambas as partes e voltarei proximamente a plenário. Obrigado, doutor. Muito obrigado. Então, vamos retomar aqui, agora, o item 14, Prefeitura de Boituva, 1415. Pregão presencial, contato da Prefeitura de Boituva, empresa Maestro Sistemas Públicos e representação. A defesa trouxe aos autos alguns motivos que não esclareceram as inconsistências apontadas em relação à pesquisa de preço e muito menos a exigência da apresentação do sistema pretendido imediatamente após a fase de habilitação, que foi impugnada pelo representante. Anteexposto pela irregularidade do pregão e do contrato, e dou procedência parcial da representação e aplico multa ao senhor Edson José Marcusto no valor de 200 UFESPs. É o voto que está em discussão, não haverá discussão e votação, aprovado. Agora, município de Itanhaém. Itens 18 a 24 em conjunto. 16 a 24 em conjunto. Aqui o caso é um caso que nós reiteradamente temos nos debatido sobre ele, que é a inexigibilidade de licitação e contrato firmada da Prefeitura Municipal de Itanhaém e a empresa MDPM Promoções Artísticas. Nós temos casos semelhantes a esse com outras empresas, outros empresários. Analisei e já disponibilizei a voto a Vossas Excelências, mas peço atenção, senhores conselheiros, senhor procurador, para uma questão. Constatei, após uma análise e estudo, que existe sim, é comum até, a venda antecipada por artistas e seus empresários de datas avulsas de shows a pessoas jurídicas e até mesmo físicas. Em tais casos, o comprador passa a ser titular exclusivo da data e pode até revendê-la a outro ente, exigir ele próprio a realização do show no local que escolheram ou ainda dispensá-la se quiser. Logo, eventual negociação de data deve se dar obrigatoriamente com aquele e não mais com o artista ou seu empresário. Existem alguns casos que é assim, através de contrato. Diante disso, nesse caso concreto, eu até não faria grandes objeções. No ato da hipótese, o inciso 3º do artigo 25 da Lei Federal 8666. Contudo, as datas de emissão das cartas de exclusividade, aliás, a contratação reiterada de uma única empresa como representante de vários artistas, denotam que o executivo interessado nos shows em questão, e sem atentar para a titularidade do direito de exclusividade, simplesmente escolheu a MDPM Promoções para intermediar a contratação dos artistas, em vez de procurar diretamente aquele que efetivamente os representavam e que cederam datas à contratada. Além disso, não restaram devidamente justificados os preços avançados, como determina o artigo 26, parágrafo único 3 da Lei Federal 8666, principalmente porque não apresentadas cotações pelos próprios artistas ou pelos seus representantes exclusivos. Ante isso, e demais que constam no voto, pela irregularidade da contratação direta, com aplicação de multa, senhor Marcos Aurélio Gomes dos Santos, no valor de 200 UFESPs. É o voto que está em discussão. Senhor presidente, eu peço vista. Pois não, vista ao ilustre
conselheiro Edgar Camargo Rodrigues. O item 25 é retiro de pauta com retorno automático à retificação da PIA. O item 26, que foi retirado de pauta. Item 27, 28 e 29, eu retiro de pauta com retorno ao gabinete. O item 30 é prestação de contas da Prefeitura de Pirajuí e o Instituto de Gestão de Projetos do Noroeste Paulista durante 2012. As inconsistências verificadas, como descumprimento das datas previstas para abertura do envelope, publicação dos resultados, alteração do objeto de valor de ajuste com diversas devidas justificativas e falha da apuração da economicidade, remetem ao juízo de irregularidade. Gravidade ainda maior ao perceber que a única OCIP que apresentou proposta para firmar termo de parceria tem sua receita exclusivamente advindo da execução de projetos para órgãos públicos, sem qualquer contrapartida. O voto diante disso, pela irregularidade da prestação de contas e exame, condena o seu Jardel de Araújo, prefeito municipal de 2012, ao pagamento de multa de 300 FESPs e remete-se cópia dessa decisão ao Ministério Público do Estado de São Paulo para que seu juízo, no seu âmbito de competência, avalie eventualmente medidas que julgar cabíveis frente às irregularidades ora declaradas. É o voto que está em discussão. Não haver discussão e votação, aprovado. Agora, item 31, prestação de contas decorrente de repasse efetuada pela Prefeitura de Santa Isabel, Associação dos Moradores, bairro do Ouro Fino, de 2011. A assessoria técnica jurídica, Ministério Público de Contas, opinaram pela irregularidade dos demonstrativos. Destaca-se inicialmente a realização de despesas sem comprovação, ensejando a devolução do valor impugnado. Além disso, a contratação da entidade de terceiro setor para a prestação de serviço relacionado ao Programa de Saúde da Família e agente comunitário de saúde não deve, em hipótese alguma, servir de burla ao que dispõe o inciso 2º do artigo 37 da Constituição Federal. Assim, conforme o voto disponibilizado, voto pela irregularidade da prestação de contas de exame e condena a Associação dos Moradores do bairro do Ouro Fino à devolução de R$ 14.867,41 aos cofres públicos devidamente atualizado monetariamente. É o voto que está em discussão. Não havendo discussão, em votação, aprovado. Item 32 é prestação de contas e recursos públicos 2010 do convênio da Prefeitura de Jardinópolis e Associação Transformar de Ação Sociocomunitária. A defesa das partes não logrou afastar todas as falhas constatadas pela fiscalização. A Prefeitura não fez o relatório governamental específico acerca da execução do objeto do convênio e nem fez a devida análise comparativa entre as metas propostas e os resultados alcançados. Além disso, não conseguiu demonstrar a economicidade desses resultados. A Prefeitura glosou despesa correspondente a R$ 43.500 com a aquisição de veículos somente ao final do exercício, em 30 de dezembro de 2010, acima do valor do convênio e sem prova de que tenha servido o interesse da comunidade. Diante disso, eu voto pela irregularidade da prestação de contas e exame e pela condenação da Associação de transformar a Associação Comunitária, sócio comunitária. É o voto que está em discussão. Nova discussão e votação, aprovado. Item 33, prestação de contas e recursos públicos 2009 do convênio da Prefeitura de Assis e a Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis de Assis e Região. A Assessoria Técnica Econômica e o Ministério Público de Contas, após instrução complementar da matéria, acompanharam a fiscalização e opinam pela irregularidade da matéria. A cooperativa está obrigada a reter e recolher ao menos 11% sobre a retribuição do cooperado quando ele presta serviço. No caso dos autos, além de não ter sido recolhido esse percentual, a própria cooperativa reconheceu tal situação. E a situação fica demasiado agravada diante da total falta de controle no tocante à retirada das cotas dos cooperados. Não há controle, não há dados no processo que possa especificar qual foi a retirada das cotas dos cooperados. Diante disso, pela irregularidade da prestação de contas de exame e pela aplicação de multas responsáveis, no valor correspondente a 400 UFESPs. E também requeiro que, finalizado isso, cópia seja remetida ao Ministério Público de São Paulo. É o voto que está em discussão. Não havendo discussão e votação, aprovado. Item 34 é
prestação de contas de recursos que foram repassados em 2012 pela Prefeitura de Pederneiras à Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Pederneiras. A assessoria técnica manifestou-se pela regularidade dos atos praticados. No mesmo sentido, atendidos os pressupostos legais, assim como encaminhei nas razões previamente a Vossas Excelências, eu voto pela regularidade de prestação de contas e exame. É um voto que está em discussão, não havendo discussão, em votação, aprovado. Item 35, retiro de pauta por terem sido apresentados memoriais. Item 36, trata-se de um apartado autuado para análise do contrato da Prefeitura Municipal de Atibaia e a empresa Desk Móveis Escolares e Produtos Plásticos, visando a aquisição imobiliária para alunos do ensino fundamental, com lastro em inexigibilidade de licitação. A assessoria técnica da TJ manifestaram-se conclusivamente pela irregularidade da matéria. A situação verificada nos autos não se enquadra na hipótese do inciso 1º do artigo 25 da Lei Federal 8666. De fato, não restou comprovada a singularidade dos móveis comercializados pela contratada. Diante disso, pela irregularidade do ato de inexigibilidade de licitação e das respectivas aquisições. O voto está em discussão. Não havendo discussão, em votação, aprovado. Contas anuais do item 37 da Câmara Municipal de Ubatuba, conforme voto previamente disponibilizado a Vossas Excelências, diversas falhas apontadas em relação a licitações de contrato, despesas de viagem de veículo, telefonia, bem como a desproporção entre a quantidade de servidores comissionados e o quadro efetivo da Câmara. Várias delas são incidentes, me impedem de emitir voto em relação à aprovação das contas em exame. Quanto à revisão geral anual, destina-se a compensar perda inflacionária das remunerações subidas ao longo do tempo. Contudo, no caso dos vereadores, os vencimentos são fixados na legislatura anterior para viger na subsequente. Nesse momento já se considera perda inflacionária e, portanto, incabível a aplicação da revisão retroativa por 12 meses, imediatamente anterior ao início da vigência do novo subsídio. Nada obstante, relevo a impropriedade porque não apontaram decisões pretéritas e recomendando ao Legislativo que não repita mais. Ante o exposto pela irregularidade das contas anuais de 2011 da Câmara de Ubatuba, e aplico multa ao senhor Romerson de Oliveira em valor correspondente a 200 UFESPs. É o voto que está em discussão. Não havendo discussão, em votação, aprovado. Agora, senhores conselheiros, itens 38 a 44 da pauta. São as contas anuais das câmaras municipais de Rio Claro, Jaborandi, Riversul, Ipeúna, Santana da Ponte Pensa, Boituva e Bilac. Já disponibilizei os votos a Vossas Excelências previamente, de forma individualizada, e os pressupostos legais estão atendidos, de modo que, pela regularidade do item 40 e pela regularidade com ressalva dos demais itens. É o voto que está em discussão. Não havendo discussão e votação, aprovados. O item 40, agora vou relatar os itens 45 a 49 da pauta, com retirada de pauta do item 46, por protocolo de memoriais. Já disponibilizei votos previamente a Vossas Excelências e as contas atenderam os limites constitucionais e as normas legais. Portanto, eu emito parecer de voto favorável às contas do exame, ou seja, Jaborandi, Adolfo, Natividade da Serra, Teodoro Sampaio, de 2013. O voto está em discussão. Não havendo discussão, em votação, aprovado. Item 50 é um apelo do despacho que aplicou ao senhor Braz de Sarra, prefeito municipal de Pirangi, multa equivalente a 155 FESPs, por descumprir prazo de remessa de documento fixado por essa corte. A peça denominada recurso ordinário, no caso em tela, não pode ser recebida como agravo, que é o instrumento correto para impugnar decisões da espécie, porque é protocolado fora do prazo de 5 dias, fixado pelo artigo 63 da Lei Complementar 709/93. Portanto, não conheço do agravo. Está em discussão. Não havendo discussão, em votação, aprovado. Item 51, recurso ordinário interposto José Eurico Júnior, ex-prefeito de São Caetano do Sul, e Lázaro Roberto Leão, ex-secretário de Planejamento,
em face da sentença de julgo regular das demissões de pessoal, efetivada em 2009. A Secretaria Diretora-Geral opinou pelo conhecimento e não provendo recurso. Em preliminar, os pressupostos estão presentes, portanto, conheço o recurso. Conhecido. No mérito, as razões não merecem provimento. O julgamento do recorrido fundamentou-se na não demonstração da necessidade temporária de excepcional interesse público das missões. Diante disso, voto pelo não provimento do recurso. Voto que está em discussão. Não havendo discussão e votação, aprovados. Item 52, recurso ordinário interposto por Rodrigo Maia Santo, ex-chefe do Executivo de Montemor, em fase da sentença, julgou parcialmente procedente a representação formulada contra convites regulares do certame de instrumentos contratuais dele decorrentes. O Ministério Público de Contas concluiu pelo não provimento de recurso interposto. Em preliminar, conhece o recurso. Conhecido. No mérito, as razões citadas não afastam os fundamentos de decisão recorrida. Não houve projeto básico eficaz. Não houve prévia pesquisa de preço, assim como inexistência das respectivas planilhas orçamentárias. Isso compromete a lisura dos atos praticados. Diante disso, voto pelo não provimento de recurso ordinário. O voto está em discussão. Não houve discussão e votação. Aprovado. 53, recurso ordinário da Prefeitura de Itanhaém, contra sentença que julgou regular o convite 2 de 2007 e decorrente contrato. O Ministério Público de Contas concluiu pelo não provimento do apelo. Em preliminar, conhece o recurso. Conhecido. No mérito, não justifica remessa temporária de convite a uma empresa com prejuízo, em prejuízo à sua participação do certame. Voto, portanto, pelo não provimento de recurso e mantenho na íntegra a sentença prolatada. E 54, trata-se de recurso ordinário de Carlos Eduardo Pimentel, em fase da sentença de regular tomada de preço contrato entre a Prefeitura de Dracena e Roberto Biller, que objetiva a questão do material de construção. SDG manifestou pelo não provimento de recurso interposto. Em preliminar, conhece o recurso. Conhecido. No mérito, não procede às razões do apelo. Entre outros, não constou dos autos o orçamento básico estimativo. Tampouco pesquisa prévia de preço para o fim de se demonstrar a compatibilidade dos preços ajustados com os praticados no mercado à época da contratação. Diante disso, demais consta do voto, pelo não provimento de recurso ordinário. O voto está em discussão. Não houve discussão e votação. Aprovado. 55, recurso ordinário interposto por Carlos Riginic Júnior, que foi chefe do Executivo Publicitário Bom Jesus Perdões. Ele recorre da sentença que ele aplicou multa correspondente a 100 UFESPs, porque ele não cumpriu a determinação da remessa do termo de ciência de notificação devidamente assinado a essa casa. Chefia da TJ-SDG conclui pelo não provimento de recurso interposto. Em preliminar, coisa do recurso conhecido. No mérito, entendo que as razões não procedem. A remessa do termo de ciência e notificação passou a ser obrigatória a partir da última publicação da resolução de 8 de 2004, ocorrida em 19 de 11 de 2004, ou seja, antes da assinatura do contrato, em 13 de 12 de 2004. Diante disso, pelo não provimento de recurso ordinário interposto. O voto em discussão. Não havendo discussão e votação, aprovado. Item 56, recurso ordinário interposto por Paulo Viabovski Filho, ex-prefeito de Mongaguá, em fase de sentença do julgo regular de pregão presencial de preço celebrado pela Prefeitura de Mongaguá e a Colar Indústria e Comércio de Vestuário para aquisição de kits escolares. Assessoria técnica da TJ, MPC, SDG, manifestadas pelo não provimento de recurso interposto. Em preliminar, conhecido o recurso. Conhecido. No mérito, as razões não afastam os fundamentos da decisão recorrida, porque nada de novo trazido aos autos capaz de alterar a conclusão do voto anterior. O que houve nesse caso foi novamente repisar velhos argumentos. Voto, portanto, pelo não provimento do recurso ordinário. Em discussão, não em discussão e votação, aprovado. 57, recurso ordinário pela Prefeitura de Sumaré e por Luiz Carlos Luciano, em fase da sentença que julgou regular a contratação de empresa de estação da empresa HP Laboratório de Análise Clínica SS, objetivo de execução de serviços de exame laboratoriais. Chefia da TJ, MPC, SDG, conclui pelo não provimento do recurso interposto. Em preliminar, presentes os pressupostos com êxito do recurso. No mérito, no entanto, não procede as razões do apelo. Não se discute aqui a essencialidade dos serviços de exame laboratoriais necessários à população, como forma de enquadramento da hipótese de despesa legal utilizada pela formulação de despesa estatutária em questão,
mas sim a falta de prévio planejamento e da devida eficiência da administração para licitar tais serviços em tempo hábil, de forma a garantir a continuidade de serviço de interesse público. Esse tipo de exame não é temporário, é permanente, portanto, deveria ter sido licitado pelo não provimento do recurso ordinário. É o meu voto, que está em discussão. Não havendo discussão e votação, aprovado. Agora passo a palavra ao eminente conselheiro Edgar Camargo Rodrigues para os 58 e 74 da pauta. Senhor presidente, senhor conselheiro Renato Martins Costa, doutor Tiago Pinheiro Lima e doutor diretor-geral. Os itens 58 e 59 em conjunto, senhor presidente, são contratos de interesse de Caraguatatuba, é um contrato de gestão, Serviço de Saúde de São Vicente, para a prestação de serviços de análises clínicas. 58 e 59, a instrução é favorável, meu voto acompanha pela regularidade. Em votação, em discussão e votação, aprovado. 60 é um contrato da Prefeitura de Taubaté com Sertel Limitada. Há desvios remanescentes após a instrução e explicações, nos quais sobreleva a incorreta habilitação da proponente única. Ela não logrou demonstrar o atendimento a uma exigência de qualificação econômico-financeira concernente ao capital social mínimo exigido, e ainda assim o certame prosseguiu e ela foi contratada. Aqui um flagrante desrespeito aos princípios de isonomia, legalidade, vinculação, instrumento convocatório, etc. E o que resultou na falta de cotejo da proposta, que era a única, com as que lhe pudessem ser eventualmente antepostas. Suficiente por si mesmo para se decretar a rejeição do procedimento, se acresce à falha uma dúvida não totalmente esclarecida quanto à completude e precisão do projeto básico. Também uma previsão do edital de pagamento em dissonância com o estabelecido no decreto municipal regulamentador da concessão, falta de publicações, enfim, é uma soma de irregularidades que me leva a propor que se condene aqui a concorrência 8, número 2, e o termo de contrato, aplicando-se à espécie às disposições do artigo 2º da Lei Complementar 709. O voto está em discussão. Não havendo discussão e votação, aprovado. Prefeitura de Boituva contrata geral do JCON e Companhia Limitada para fornecer insumos de distribuição nos locais de consumo de merenda escolar. Começar aqui o problema pela confecção do orçamento básico, uma falta de zelo na realização da pesquisa, como bem destacado por SDG, repercutiu diretamente no valor contratado, cerca de 5% superior à estimativa. A adesão ao certame, levando em conta o valor estimado expressivo número de empresas do segmento, pode ser considerado baixa, contribuindo para o desinteresse e o excessivo rigor na comprovação da regularidade fiscal incompatível com o objeto, exigência de quitação do INSS, irregularidade do ICMS, quando nós estamos falando aqui de um certame envolve prestação de serviço, não fornecimento de bens e mercadorias. Os serviços de ICMS são de transporte e energia, se não me engano. Comprovação de irregularidade municipal relativa a tributos mobiliários e imobiliários, sem respaldo na lei ainda determinada imposição dirigida às micro e pequenas empresas, e demonstração de patrimônio líquido compatível com o período total do contrato. Tudo isso, a meu ver, tisna a avença pela irregularidade da concorrência, com multa de 300 do FESP. Em discussão, não há discussão e votação, o voto está aprovado. Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste, aqui cuidamos de acessoriedade de aditamentos, portanto, contaminado pelo contrato principal, pela regularidade dos termos. Em discussão, não há discussão e votação, aprovado. 63, Prefeitura Municipal de Batibaci, com urgente gerenciamento e nutrição, com tecnologia limitada. Uma falha capital macula todo o procedimento. A ausência de comprovação da economicidade. A única fonte de informação utilizada pela administração para aferir a proposta foi a cotação preliminar da mesma empresa contratada, em valores, aliás, idênticos nos dois momentos. O documento de folha 520 não reúne características necessárias à formulação de verdadeiro orçamento prévio. Limitou-se a repetir os valores unitários informados pela única empresa. Enfim, contaminado assim por esse defeito, meu voto é pela irregularidade do pregão e do contrato. O voto do senhor relator é pela irregularidade, que está em discussão, não havendo discussão, em votação, aprovado. 64 cuida de repasses públicos da Prefeitura de São Vicente para diversas entidades beneficiárias listadas no relatório que já antecipei, bem assim, no voto que acompanha a
instrução pela regularidade das comprovações da aplicação desses repasses. Em discussão. Não havendo discussão e votação. Aprovado. Senhor presidente, contas de câmaras municipais. Eu acredito que possamos examiná-las em conjunto. São as câmaras dos municípios de Populina, Santa Adélia, Mendonça, Capão Bonito e Rifaina. Em todas elas, a instrução aponta pela regularidade, exceto talvez por Santa Adélia, onde o Ministério Público opina pelo julgamento irregular, especialmente a existência de cargos em comissão com atribuições que não se tipificam como de chefia. É verdade, é um cargo, embora se chame assessor legislativo, cujo conteúdo não corresponde a atividades de maior complexidade. Aqui é uma distorção, mas acho que é muito pouco para condenar todas as contas. Meu voto propõe que se proclamem regulares as contas das câmaras, com determinações e recomendações onde couber. Os votos estão em discussão, com as recomendações do corpo do voto, em discussão, não havendo discussão e votação, aprovado. Proposta de parecer favorável, nos termos dos votos que já antecipei a Vossas Excelências, das contas dos prefeitos de Américo de Campos, Bocaina, Boracéia, Cesário Lange, todas as quatro. Parecer favorável com recomendações, determinações e apartados, se couber em alguma delas aqui. Em discussão, não havendo discussão e votação, os votos estão aprovados. Recursos ordinários, item 74, de Valdemar Casadei, e a Prefeitura Municipal de Lins. Relatório e voto já antecipado. Presentes pressupostos, conheço em preliminar. Conhecido. Aqui os elementos de instrução revelam que a Prefeitura de Lins procedeu a contratações na condição efêmera por meio de processos seletivos permeados de vícios. Nos procedimentos de seleção, atribuiu-se vantagem a candidatos com experiência em atendimento ao público, em franco prejuízo da prevalência da isonomia. O edital também condicionou a inscrição à comprovação de trabalho no Serviço de Inspeção Federal por no mínimo 2 anos e impôs restrição na disputa pelas vagas de auxiliar de campo aos candidatos do sexo masculino. Eu não entendi nada dessas limitações. De qualquer maneira, meu voto é pelo desprovimento do recurso. Em discussão, não havendo discussão e votação, aprovado. Para os itens 75 e 92 da pauta, passo ao ilustre conselheiro Renato Martins Costa. Senhor presidente, os 75 são termos de aditamento a contrato entre a Semasa de Santo André e TB Serviços, objeto transporte para distribuição de água potável. A instrução foi convergente no sentido da regularidade. O meu voto acompanha. Em discussão, sem discussão e votação, aprovado. 76, concorrência, contrato, termo de recebimento provisório, execução contratual, Prefeitura de Limeira com R. Maluf Engenharia, construção do prédio terminal urbano daquela cidade, é o objeto. A instrução foi divergente. Algumas impropriedades afastadas, outras não me permitem concluir pela regularidade. A cotação de valores foi comprometida, data base de setembro de 2007 para um certame de janeiro de 2010, a ausência de providência para prorrogação da garantia de execução contratual, o que me leva a votar pela irregularidade da concorrência, contrato e da execução, tomando conhecimento do termo de recebimento provisório. O voto sem discussão, não havendo discussão e votação, aprovado. 77, dispensa de licitação por emergência e contrato, Prefeitura de São José dos Campos com Valeclin Laboratórios, prestação de exames laboratoriais no âmbito do SUS, instrução dividida. Eu vou acompanhar as conclusões do Ministério Público. Trata-se de uma segunda emergência. A primeira, ou na primeira, o tribunal reconheceu que havia um aperto de prazo para a administração e a entendeu como regular. Aqui, passados 180 dias da primeira emergência, nenhuma providência foi adotada. Isso, no dizer da Prefeitura, se deveu a impugnações judiciais e administrativas. Ora, essas impugnações se deveram à colocação de itens nos correspondentes editais que se afastam dos preceitos legais e não podemos sancionar ou referendar esse tipo de ato, já que
ele se distancia dos preceitos legais. Eu voto pela irregularidade. O voto pela irregularidade da discussão. Não havendo discussão e votação, aprovado. 78. Pregão presencial ao contrato, Prefeitura de Santo André com a Companhia Brasileira de Petróleo Ipiranga, fornecimento parcelado de combustíveis, incluindo a prestação de serviço de manutenção de tanques de armazenamento e bombas de abastecimento. A instrução é igualmente dividida. Essa é uma característica do município de Santo André. Ele sempre licita fornecimento de combustíveis com manutenção de tanques de armazenamento e bombas, já que esse é o sistema adotado naquela prefeitura. Em oportunidades anteriores, já entendemos regulares, e me chama a atenção positivamente, em prol da prefeitura, que não necessariamente a mesma empresa que lá prestava serviço permaneceu nos procedimentos licitatórios seguintes. Houve renovação. Num ano foi Rede Sol Fuel, depois Vega, distribuidora de petróleo, agora a Companhia Brasileira de Petróleo Ipiranga. Assim, a questão de julgamento pelo menor preço global já foi enfrentada nesses julgamentos anteriores pelo tribunal e entendida como regular. Tivemos uma boa participação, 6 empresas adquiriram edital, 4 disputaram preço, o preço ficou 5,56% abaixo do orçado, voto pela regularidade com recomendações. Em discussão, nova discussão e votação, o voto está aprovado. 79, concorrência, contrato, termos aditivos, Prefeitura de Louveira com Jofeg, pavimentação e construção civil, demolição e construção de um prédio público naquela cidade. Também aqui a instrução é dividida. A elaboração de projeto básico inadequado e incompleto ensejou prorrogações demasiadas e acréscimo de serviços que prejudicaram a aferição da economicidade da contratação. Tivemos também exigência de recolhimento de garantia antecipado, comprovação de capacidade operacional técnico-profissional dissociada dos termos da súmula 23 e regularidade fiscal excessiva. Voto pela irregularidade, multa aos responsáveis de 160 UFESPs para cada um. Em discussão, nova discussão e votação, aprovado. 80, pregão presencial, contrato, termo de aditamento, Sanasa de Campinas, com a Empresa Brasileira de Tecnologia e Administração de Convênios, HOM, Serviço de Administração de Sistema de Abastecimento de Combustíveis para a Frota da Sanasa, é o objeto. Aqui, a instrução converge no sentido da irregularidade. E eu vou acompanhar a instrução, senhores conselheiros. Houve previsão de desclassificação de propostas que apresentassem taxa zero ou negativa, quando este mercado trabalha firmemente com taxas negativas. Isso conduziu a um empate nas duas propostas de menor preço, que ofertaram uma taxa positiva de 0,01%, que era a taxa admissível pela Sanasa, não admitia taxa inferior a essa. E, igualmente, os dois não cobraram nada pela emissão dos cartões magnéticos. Com isso, a melhor proposta não pôde ser obtida. Eu voto pela irregularidade, com multa de 160 UFESPs ao responsável. O voto pela irregularidade com multa está em discussão. Na discussão e votação, o voto está aprovado. 81, dispensa de licitação, contrato, termo de rescisão, Prefeitura de São João da Boa Vista, com a Santa Casa e Misericórdia, Dona Carolina Malheiros. Instrução convergente no sentido da irregularidade. Foi com base no 13 do artigo 24 da 8666 que foi dispensada a contratação. Instituição brasileira, encomenda de pesquisa, ensino, etc. No caso vertente, a instituição contratada, embora não tenha fins lucrativos, não tem no seu objeto nenhuma relação com as finalidades delineadas na lei. A adequação do preço avançado igualmente não foi justificada. Eu voto pela irregularidade e tomo conhecimento do termo de rescisão. Em discussão, nova discussão e votação, aprovado. 82, tomada de preços e contrato, Prefeitura de Avaí com a Cooperativa de Transporte Escolar daquela cidade. A instrução é pela irregularidade. E assim segue o meu voto igualmente. Houve desobediência aos comandos da Lei de Responsabilidade Fiscal, conquanto é cediço que a contratação ora analisada acarretou incremento de serviços públicos, que demandam a geração de outros custos para sua operacionalização, sendo totalmente aplicável à legislação referenciada.
A origem deixou de apresentar premissas e metodologias de cálculo utilizadas para compor a estimativa de gastos orçamentários, e a descrição do objeto licitado é desprovida de elementos esclarecedores da dimensão da prestação de serviços, o que dificultou potenciais candidatos no sentido de sopesarem os custos para a composição de suas propostas. Os termos aditivos não estão suficientemente justificados e, no caso, a celebração de pacto para prestação de serviços continuados por entidade cooperada é matéria já sedimentada como inadmissível pela jurisprudência desta Corte. Eu voto pela irregularidade, aplico multa de 200 UFESPs ao responsável. Em discussão, não havendo discussão em votação, aprovado. 83, contas da Câmara Municipal de Iguape, exercício de 2012. O problema aqui está no quadro de pessoal. Há um número maior de comissionados do que de efetivos. O apontamento já vem desde o ano de 2009, sem providências por parte daquela edilidade. Igualmente, na área de contas, temos falta de documentação comprobatória em despesas de adiantamento e utilização de telefonia móvel em desconformidade com a própria resolução interna da Câmara Municipal que disciplina tais gastos. Assim, com a TJ, MPC e SDG, julgo irregulares as contas. Em discussão, não discussão em votação, aprovado. Câmara Municipal de Itaí, contas de 2012. O que mereceu destaque aqui foram alguns pagamentos efetuados a uma editora Fartura, R$ 117 mil, divididos em 3 contratos distintos. Um de publicação de atos oficiais e acompanhamento de trabalhos legislativos, outro de digitação e impressão de 500 exemplares da Lei Orgânica, 300 do Regimento, 100 do Código de Ética, 100 do Plano de Carreira, 50 exemplares, não sei o que é isso, do Assédio Moral. Será um exemplar de assédio, uma cartilha anti-assédio moral, possivelmente, e 100 exemplares do Código de Conduta. Pensei que o assédio moral estaria não disciplinando o assédio moral, ele estaria sendo cuidado no mesmo Código de Conduta, mas enfim. E ainda 1.500 exemplares da Lei Orgânica, 1.500 de cartilhas informativas e 500 do Museu da Imagem e do Som. Itaí tem um Museu da Imagem e do Som, possivelmente. É isso? Enfim, essas despesas não foram devidamente comprovadas, tampouco a documentação foi hábil a comprovar até a efetiva realização da despesa correspondente. Com a TJ, MPC e SDG, julgo irregulares as contas com as determinações e recomendações pertinentes. Em discussão, não havendo discussão em votação, o voto está aprovado. 85, Câmara Municipal de São Sebastião, 2012. Também aqui o quadro de pessoal prejudica as contas. Os cargos em comissão aqui, senhores conselheiros, equivaliam a 96,67% dos permanentemente providos, denotando a admissão de servidores de maneira totalmente irregular. Aqui, igualmente, cuida-se de falha reincidente, já que constituiu objeto de apontamento nas contas de 2007, 2008 e 2009. Prejudicam as contas, igualmente, pagamento indevido de valores decorrentes de incorporação de quinquênios a alguns servidores de maneira dissociada da lei, ainda gastos com combustíveis não justificados e ausência de recolhimento da contribuição referida ao 13º salário de 2012. Colhendo as unânimes manifestações, julgo irregulares as contas. Em discussão, não havendo discussão em votação, aprovado. 86 são as contas da Prefeitura Municipal de Caraguatatuba, e não há engano aqui, senhores conselheiros, exercício de 2004, por força de decisão judicial proferida em ação ordinária, matéria transitada em julgado, no âmbito do Poder Judiciário do Estado, foram anuladas as decisões proferidas por esta Corte, tendo em vista uma reconhecida ausência de oportunidade de defesa no processo. Sendo assim, os autos foram devolvidos a este tribunal e retornam agora para nova apreciação. E o problema de Caraguatatuba é
o Fundef. Em 2004, não cuidávamos do Fundeb, mas sim do Fundef, Fundo de Desenvolvimento da Educação Fundamental, que era assim disciplinado. Do total dos 25% do 212 da Constituição Federal, 60% necessariamente invertidos no ensino fundamental. E a instrução apontou a aplicação de 54,16. Eu acolho a inclusão do PASEP proporcional ao pessoal da educação, o que eleva a 55,27, ainda assim abaixo dos limites previstos no artigo 60 do Ato das Disposições Transitórias da Constituição Federal. Por esta razão, eu opino pela emissão de parecer desfavorável. Em votação, em discussão é o tempo do processo. Em discussão, nova discussão. Em discussão desde 2004. Aprovado. 87, são embargos de declaração em face de acordo que julgou irregular de licitação e contrato da Prefeitura de Araraquara. A instrução é pela rejeição e eu conheço e rejeito, senhor presidente, já que os argumentos que embasaram a orientação adotada pelo tribunal estão expressamente consignados no voto condutor e são suficientes para condenar a matéria, não cabendo ao julgador se manifestar sobre todas as questões pretensamente colocadas pelos interessados. Rejeito. Nova discussão, o voto está aprovado com impedimento dessa presidência. 88, decisão singular. Ao apreciar subsídios pagos em 2007 a prefeito e vice de Santa Rita do Passa Quatro, considerou irregular o pagamento de abono. Houve recurso ordinário e a instrução é dividida. Eu conheço em preliminar. Aqui, senhores conselheiros, eu até fiquei em dúvida em trazer esse processo, mas como a conclusão é favorável aos apelantes no meu voto, eu acho que eu fico obrigado a trazê-lo, embora ele esteja com os valores abaixo da última resolução editada pelo tribunal, quanto à tramitação de feitos em que prestações de contas ou eventuais ressarcimentos sejam discutidos. Aqui ocorreu o seguinte, foi pago um abono para o prefeito e para o vice de R$100 por mês. R$100 por mês. A instrução inicial e a decisão de primeiro grau assim apontou, de janeiro a dezembro. Só que não foi assim. A documentação juntada com o recurso comprova que foi de janeiro a abril. De maio a dezembro houve um reajuste, e esse reajuste não incidiu sobre o abono e o abono foi afastado. Então, com isso, nós temos para cada uma dessas autoridades um débito de R$400. Cada um recolheu 290. E recolheu 290 porque aplicaram uma dedução de imposto de renda. Um negócio realmente... A minha decisão, em resumo, é de exclusão da decisão a determinação de sua cobrança e de inscrição da dívida ativa. Não podia pagar abono prefeito e vice-prefeito, mas eu não, obviamente, não é para inscrever em dívida ativa e nem para cobrar, porque o processo para cobrar vai ser mais caro que o débito. Em discussão, não é discussão, é votação, aprovado. 89, recurso ordinário contra a decisão que julgou irregular de licitação e contrato, Prefeitura de Restinga, aquisição de vales alimentação. A instrução é dividida. Conheço em preliminar. Conhecido. 10 empresas adquiriram edital, 4 atenderam ao chamamento, e aqui se verberou a ausência de pesquisa prévia de preços. Mas em cartão alimentação não tem pesquisa prévia de preços, já que se trabalha com desconto na taxa de administração, que nesse caso foi de menos 3,26%. Não houve nenhum prejuízo. Aqui se verberou igualmente o registro no PAT. Vossa Excelência, há poucas semanas atrás, até trouxe um voto elucidativo, no sentido de que não é impertinente esse tipo de exigência. Eu dou provimento. Em discussão? Nova discussão e votação, aprovado. 90, ao apreciar despesas com horas extras de 2007 da Prefeitura de Jundiaí,
eminente auditora Silvia Monteiro, considerou irregular o pagamento, efetuado fora do limite legal. Houve recurso ordinário, a instrução é pelo não provimento. Conheço em preliminar. Conhecido. Os gastos corresponderam a 8,26% do total da folha de pagamento do município. A Prefeitura não demonstrou a excepcionalidade das situações. Eu apenas dou provimento para afastar a multa imposta ao senhor prefeito Ari Fossen, considerando o seu falecimento. Em discussão, nova discussão e votação, aprovado. 91, recurso ordinário, contra a decisão que julgou irregular de licitação, contrata com multa de 500 UFES aos responsáveis. Objeto de construção de uma escola municipal em Franco da Rocha. Instrução pelo não provimento. Conheça em preliminar. Conhecido. Aqui houve um exagero total da administração que, numa disputa licitatória em que 5 empresas acorreram, inabilitou 2 por falta de reconhecimento de firma da assinatura do contador. Você está querendo eliminar a empresa da disputa. Mas eu, só pela proporção entre o valor da licitação e a multa aplicada, eu proponho o provimento parcial, reduzindo-a para 250 UFES para cada um dos responsáveis. Em discussão, nova discussão e votação, aprovado. Por fim, o 92, recurso ordinário, contra a decisão que negou o registro do ato de admissão de pessoal por tempo determinado da Prefeitura de Paraguaçu Paulista, no exercício 2008, aplicando multa ao responsável. Instrução pelo não provimento. Conheça em preliminar. Conhecido. O Executivo vem contratando servidores em caráter temporário ao longo dos exercícios, em detrimento do concurso público, descaracterizada a emergência e a transitoriedade. Eu só dou provimento também aqui pelo falecimento do senhor Carlos Arruda Garmes, que havia sido punido, para dar provimento parcial para afastar essa multa. Em discussão, nova discussão e votação, aprovado. Encerrada a pauta da presente sessão, eu indago aos senhores conselheiros se querem fazer outra palavra. Não havendo interesse, eu indago ao ilustre membro do Ministério Público de Contas, doutor Tiago Pinheiro Lima, se deseja visto algum processo específico. Não, senhor presidente. Não havendo interesse, agradeço os senhores conselheiros, senhor procurador, senhores advogados, funcionários, senhor diretor-geral. Está encerrada a presente sessão.